Olá, o que é engraçado é que eu estou aqui há 13 anos advogando contra a Previdência, assessorando processos de aposentadoria e é um barato a gente entender que entra ano, né, e sai ano, passa governo, passa é, presidente do INSS, altera a regra, altera a legislação, mas as dúvidas sempre são as mesmas em relação a alguns mitos que existem em relação ao INSS, a Previdência Social. E aqui eu fiz hoje uma brincadeira aqui com o pessoal do escritório e falei, vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre os mitos que existem aí ao redor da aposentadoria, do INSS, algumas coisas que são sempre trazidas aqui para o escritório, algumas dúvidas, né? E eu acho interessante a gente falar sobre isso porque se os clientes possuem essas dúvidas é porque o INSS não consegue fazer um efetivo trabalho de comunicá-los sobre a verdade dos fatos, né? E aí os advogados têm que esclarecer essas dúvidas para os clientes, né? A primeira delas é uma dúvida constante, que é sobre o pensionista que volta a ter uma nova união estável ou um novo casamento. Não há proibição, né? E o pensionista continua recebendo o valor da pensão, tá? Não há nenhum problema em relação a isso, pelo menos por enquanto, né? Que não nos ouçam e não alterem esta regra. Mas por hora não há nenhum problema em relação a isso. Olha só um outro mito que eu trouxe aqui também para vocês. Muitos clientes acham que se contribuírem aí uma vida toda, por mais de 15 anos, só conseguirão se aposentar por idade com um salário mínimo. Isso não é verdade, né? Vai ser feita uma média aritmética aí das contribuições de 94 para frente, e se há contribuições maiores, sim, o cliente pode receber um valor maior do que um salário mínimo. Não há nenhum problema. Tudo é baseado em quanto o cliente contribuiu a partir de julho de 1994. Então é feita uma média aritmética até a data do protocolo, tá? Então isso também é muito bacana a gente falar. Outra dúvida também aqui que eu anotei no meu papelzinho aqui, em relação à aposentadoria por idade, é que muita gente acredita que para se aposentar por idade basta só ter a idade. É um mito que muitas pessoas que não possuem a informação correta trazem e ainda às vezes passam isso para frente, para as próximas gerações, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, e não é uma verdade, né? Para ter uma aposentadoria é necessário sempre ter um período de carência e no pago, né? Efetivamente pago a Previdência Social. E no caso da aposentadoria por idade, 15 anos de contribuição, 180 contribuições para que o segurado possa se aposentar nessa modalidade, e aí vai variar só a idade, de acordo com a regrinha de transição trazida pela reforma. Agora no ano de 2022 o homem tem que ter 65 anos e a mulher 61 anos e 6 meses de idade, tá? Um outro mito, que nem chega a ser dúvida, chega a ser mito já, em relação também à Previdência, é quanto ao salário. Muitos clientes procuram e falam, doutor, contribuí já com valor maior nos últimos 3 anos, vou receber um valor alto. Não é assim que funciona, não é uma média dos últimos 3 anos, é uma média de julho de 94 para frente, sempre de julho de 94 para frente. Essa regra não mudou. O que mudou é o número de meses que são contemplados nessa média aritmética, com a reforma, né, que hoje é 100% da média. Então, precisa verificar, fazer o estudo de cada caso, mas não adianta contribuir com os últimos 3 anos alto se todo o PBC, que a gente chama, que é todo o período contributivo de 94 para frente, for muito baixo. Temos que estudar e avaliar. O que você pode fazer, sim, é aumentar o valor da contribuição para ter um valor maior lá na frente, mas não significa que serão considerados apenas os seus 3 anos últimos de contribuição na hora de analisarem o seu benefício e concederem a sua aposentadoria. Por fim, para não alongar muito, eu quero falar sobre o maior mito de todos os tempos que bombou e que todo mundo veio falar isso após a reforma. Doutor, eu não vou ser prejudicado pela reforma porque eu comecei a pagar antes, eu fui inscrito antes no regime geral, na Previdência.
eu sou um trabalhador antigo, eu não vou ser afetado pela reforma da Previdência. E aí é a notícia triste. Sim, você vai ser afetado pela reforma da Previdência. Você pode não ser afetado como quem se inscreveu após a reforma da Previdência, que as regras são totalmente diferentes. Mas se você se inscreveu antes, pagou antes e não tinha o direito adquirido, de qualquer maneira você vai ser afetado. Você pode ser menos afetado pela reforma de acordo com uma regra de transição que caiba ao seu caso, né? Que seja plausível ali de aplicar no seu caso. Mas a reforma ela vai afetar a vida de todo mundo, sim. Então tem que verificar o quanto que a reforma te prejudicou ou o quanto ela afetou a sua vida contributiva, o seu planejamento de previdência. A reforma, sim, ela afetou a sua vida e a minha indicação é que você procure saber o quanto foi o resultado da reforma para você, tá? Então essa é a minha dica de hoje, são as minhas dicas de hoje, 5 mitos que os clientes sempre trazem para a gente e a gente gosta de falar a verdade, explicar, informar, porque um vai falando para o outro, e quando você vê, você acaba fazendo a diferença na vida de alguma família, porque a notícia correta chegou até o ouvido de quem precisava ouvir aquela notícia. Muito obrigado, curta aí as nossas páginas, nosso Instagram, Facebook, YouTube, siga nosso canal, nosso site, sempre tem artigo, matérias, entrevistas, para que vocês sejam sempre informados da melhor maneira.